Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia e Teologia, um canal que vai proporcionar para você estudos teológicos e reflexões bíblicas. Neste primeiro momento, vamos trazer aqui uma introdução ao Evangelho de Marcos. Eu sou Everson Tomás, minha formação teológica é pela Universidade Metodista de São Paulo, autor do livro A Missão do Servo Sofredor, estudioso e pesquisador do idioma hebraico bíblico. Vamos falar um pouquinho do livro do Evangelho de Marcos, conhecido como um dos livros sinótico. Sinótico significa ver conjuntamente, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas eles relatam as mesmas passagens bíblicas contado de forma diferente. O Evangelho de Mateus é o evangelho que fala do rei. Jesus se apresenta como rei. Já o evangelho de Lucas é o homem, o filho do homem, o homem perfeito. O evangelho de Marcos é o servo, muitas das vezes também conhecido como o servo sofredor. O evangelho de Marcos possui 661 versículos. Já o livro de Mateus, ele reproduz 606 versículos do livro de Marcos. Por isso que muitos teólogos entendem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Ficando somente de fora 55 versículos. Mas desses 55 versículos, eles são reproduzidos 31 vezes no evangelho de Lucas, ficando de fora somente 24 versículos. O Evangelho de Marcos, ele fala do nome de Jesus 81 vezes. Vamos trazer aqui algumas peculiaridades do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o que mais possui expressões latinas. Por exemplo, pretório, que é a casa do governador, lá em Marcos 15:16. Quadrante, que era uma moeda usada no oeste do Império Romano. Legião, também é uma expressão que vem do latim. Também é um dos livros que mais possui aramaísmo, né? Alguns versículos como Talita cum, menina eu te digo, levanta-te. Efatá, abre-se os olhos, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que escreveu o Evangelho de Marcos? Então nós vamos aqui analisar algumas passagens bíblicas que falam de um jovem chamado João Marcos. João Marcos é Yohanan em hebraico, Marcos é o seu nome latim. Então tem aqui uma junção de hebraico, do primeiro nome, e latim no seu segundo nome. Em Atos 12:12, Pedro, quando ele sai do cárcere ali, o anjo do Senhor ali liberta ele do cárcere, ele vai para onde? Você sabe para onde ele vai? Ele vai para a casa de Maria, para a casa da mãe de João Marcos. Era uma casa ali que recebia os cristãos, era uma casa ali onde havia reunião, uma mulher bem abastada financeiramente, que cooperava ali para o evangelho de Deus. Também nós podemos aqui mencionar em Atos 12:25, terminando ali a missão de Paulo e Barnabé, levaram consigo João Marcos. Lá em Atos 13:5, João Marcos ele foi selecionado ali para poder apoiar os missionários nessa empreitada. E ele foi chamado de Ruperetes, que significa auxiliar. Mas, chegando ali na região da Panfilha, não por muito tempo, em Atos 13:13, João Marcos ele declina ali na sua viagem missionária e retorna para Jerusalém, deixando ali Paulo e Barnabé nesta empreitada. Em Atos 15:37-40, na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar consigo João Marcos, mas Paulo tornou-se irredutível. Houve ali um conflito entre eles
e Paulo chamou Silas para poder participar da segunda viagem missionária. Barnabé e Marcos foram para a região do Chipre. Mas em Colossenses 4:10, o apóstolo Paulo menciona ali João Marcos. Tudo indica que houve uma reconciliação entre os dois. A Bíblia não relata em qual momento isso ocorreu, mas nós sabemos que houve uma reconciliação entre Paulo e João Marcos. Lá em Filemão, ele é chamado de cooperador pelo próprio apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 4:11, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: traga-me João Marcos, que é muito útil ao ministério. Já em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro chama João Marcos de filho. Os primeiros manuscritos no qual nós podemos ali confirmar, né, que está escrito ali segundo Marcos, é o manuscrito do Vaticano B e o manuscrito sinaítico Aleph. Lá por volta do século IV, nós temos ali a primeira inscrição ali dizendo segundo Marcos. Outros que podem confirmar a autoria do Evangelho de Marcos são os pais da igreja. E aí nós temos Eusébio de Cesareia, nós temos Tertuliano, nós temos Irineu de Lyon, Justino o Marte, Orígene, o próprio Papias de Herápolis, que chama Marcos de o hermeneuta de Pedro. Alguns dizem que o Evangelho de Marcos até é o próprio Evangelho de Pedro, mas o que a história nos traz é que quem escreveu o Evangelho de Marcos foi o jovem João Marcos. Precisamos também mencionar aqui no primeiro século como era Roma. Roma era uma grande cidade, a maior cidade do mundo, por sinal. Mais de 1 milhão de habitantes. O imperador Nero, no ano de 64, ele põe fogo em Roma e acusa os cristãos. E aí, a partir deste momento, onde existia uma perseguição dos judeus, passa a ter uma perseguição do Império Romano. No ano de 70, ali, o general Tito ele cerca Jerusalém por 144 dias, entrando na cidade, matando mais de 600 mil homens. Destruiu por completo o Templo de Jerusalém. O imperador Augusto, ele morreu no ano 14 depois de Cristo. E ele gabava-se dizendo que pegou uma Roma de barro e entregou uma Roma de mármore. O porto de Roma, Ostia, tornou-se o centro do comércio mundial. Construções monumentais, o luxo dos ricos eram exorbitantes. Mas em contrapartida, também havia muita pobreza, muita miséria. Na cidade prevalecia a corrupção, a anarquia, a decadência moral, a bebedeira, a orgia fazia subir mau cheiro na cidade reluzente. Cristãos eram mortos nas arenas por touros, por leões, servia de tocha até para poder iluminar a cidade de Roma. O Evangelho de Marcos é dividido em duas partes, pela maioria dos teólogos, que vai até capítulo 8, versículo 26, onde mostra os milagres de Jesus. Jesus está a todo tempo operando milagres, em movimento, em ação, fazendo muitas coisas. A partir do 8:29, o próprio Pedro ali diz quem é Jesus, o Cristo. Há uma revelação de quem é Jesus. E a partir daquele momento agora, Jesus se preocupa em se revelar para os seus discípulos, né? Para todos ali que estavam à sua volta. A partir do capítulo 11, Jesus se encontra ali em Jerusalém na sua última semana, que vai até o capítulo 15, onde ele fala do seu sofrimento, onde ele fala que é necessário ele morrer, que é necessário ele padecer, de forma explícita. Todo o Evangelho de Marcos
fala do seu sofrimento e da sua morte. Mas a partir do capítulo 8, versículo 29, nós conseguimos ali observar de forma explícita o próprio Jesus ali se esforçando para poder falar do que iria acontecer com ele. Já o capítulo 16, nós temos ali a ressurreição de Cristo. É preciso falar de algumas características do Evangelho de Marcos. Marcos é completamente querigmático, ou seja, é o Evangelho da proclamação. O próprio Jesus, ele se intitula como pregador, no capítulo 1, verso 14 e 15, e no capítulo 1, verso 38 e 39. Marcos também enfatiza a popularidade de Jesus. O Evangelho de Marcos sempre está mostrando ali pessoas à sua volta, aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia, era um milagre, era um sinal. Marcos também mostra Jesus sempre em ação. O advérbio eutis aparece 43 vezes no Evangelho, sendo que 11 vezes só no capítulo 1. E esse advérbio significa então, imediatamente, logo. E Jesus sempre em movimento, Jesus sempre operando. Depois de um, ele faz outro, e outro, e outro. Por quê? Os romanos não estão preocupados com genealogia, com ensinos. Para eles, um líder, um grande líder é aquele que faz, é aquele que sempre está fazendo, é sempre aquele que está em movimento, é aquele que está em ação. Então, Marcos, ele procura apresentar o evangelho desta forma, né? Com um evangelho dinâmico, um evangelho que não para, né? Jesus, ele é incansável no evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos também apresenta Jesus como servo, e muitas das vezes, por isso conhecido como o servo sofredor. Lá em Marcos 10:45, diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Marcos também enfatiza o sofrimento de Jesus. Já ali no capítulo 2, Jesus já é acusado de blasfemo. Sua morte está decidida desde o capítulo 3, versículo 6. Os parentes, em 3:21, o condena. Os teólogos, em 3:22, também o condena. O povo condena em 4:12. Os gentios, em 5:17. A cidade natal, em 6:3. O rei, em 6:14. E os religiosos, no capítulo 7, 5. O anúncio da sua morte torna-se explícita em 8:31, 9:31 e 10:33. Outra característica importante é a identidade de Jesus, que desde o início do livro começa a falar sobre ele. O próprio Deus, tu és o meu filho amado, lá no capítulo 1, versículo 11. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? 4:41. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, em 6:3? Herodes, este é o Batista que ressuscitou. Outros, ele é Elias. Outros dizem que ele é um profeta. Lá em 6:14, 8, 28. Pedro confessa em 8:29, tu és o Cristo. Para Bartimeu e os peregrinos, ele é o filho de Davi. 10:47, 12:35. Até Judas Iscariotes o identifica. É esse, apontando, lá em 14:44. O próprio Pedro, não conheço este homem, em 14:71. Caifás pergunta, és tu o Cristo? Pilatos, ele é o rei dos judeus? Os soldados zombam e dizem, salve o rei dos judeus, em 15:18. Os sacerdotes e escribas dizem, desça agora da cruz, ó Cristo, o rei de Israel. O centurião ao pé da cruz. Verdadeiramente, este homem
era o Filho de Deus. Depois dessa breve introdução, eu quero deixar aqui uma reflexão. Quem é Jesus para você? Não precisa me responder. Essa é uma pergunta de autoanálise. Espero que cada um de nós possamos refletir sobre a verdadeira identidade de Jesus. Aquilo que Jesus representa, não só uma perspectiva pessoal, mas o que as Sagradas Escrituras falam a respeito dele. Deus te abençoe e até a próxima.